Olá, sejam bem-vindos ao Livremente. Meu nome é Borborati, sou estudante de psicologia e sejam muito bem-vindos ao meu podcast. No episódio de hoje, conversaremos um pouco sobre a vida. De fato, a vida é um tema muito complexo, né? Para ser trabalhado e conversado em um episódio ali de 10 minutos, né? Mas a gente vai só estar fazendo aqui uma breve conversa e uma breve reflexão, né? O que me fez estar trazendo esse episódio aqui para vocês foi aquele episódio que eu trouxe aqui há um tempo atrás, uma conversa sobre a morte, né? E naquele episódio, né, eu falei algumas coisas a respeito da vida. Inclusive, né, eu mesmo disse que é impossível falar da vida, né, da morte, na verdade, sem falar da vida. E da mesma forma como a gente vai falar da vida desse episódio, é impossível, né, falarmos da vida sem a gente falar da morte também, né? Querendo ou não, as duas andam lado a lado, né? Uma só tem sentido porque a outra existe. Como já dizia os Queeners, né? No jogo League of Legends, abraçar a vida significa aceitar a morte. Então, esse pensamento é um pensamento que meio que norteia a nossa vida sem que a gente perceba, né? Até porque as nossas vidas só têm sentido porque elas acabam um dia. Não só as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Literalmente todo mundo que vive atualmente vai sentir a morte, né? A não ser que você que esteja vendo esse podcast ou conheça, né, alguém que seja um bebê recém-nascido que, não sei, acabe indo por falecer, né? Tirando esse caso muito específico, todo mundo que está vivo vai sentir a dor de ver as pessoas que amam morrer, né? Vai sentir a dor da morte, vai sentir a dor do luto e vai ter que passar por isso em algum momento. Até porque tudo que está vivo morre um dia, né? E isso quer dizer que a vida não tem sentido? Isso quer dizer que é, tipo, não faz sentido absolutamente nada? Entende? Durante décadas e anos, muitos filósofos tentaram conversar a respeito disso e explicar de fato qual é o sentido da vida, né? Muitos deles tentaram levar a razão para poder explicar isso. Alguns deles foram para a teologia e para explicar o sentido da vida de acordo com uma divindade ou algo assim, né? Temos até o Albert Camus que fala da vida como um absurdo, né? Mas uma coisa que muitos deles, muitos não, né? Para não falar todos, na verdade, quando falam do sentido da vida, uma coisa que muitos deles ali acabam às vezes sem querer concordando é que a vida de fato ela não tem nenhum sentido, né? Mesmo aqueles filósofos que falam que a vida é em adoração a Deus ou alguma divindade, algo assim, até mesmo esses pensadores, esses filósofos, em muitas escritas, em muitos momentos, eles falam isso, né? Ou deixa escapar alguma coisa parecida. Porque, de fato, quando você para ver, mesmo que haja uma divindade, algum ser divino, todos eles falam sobre o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha e poder escolher o que queremos de fato, né? Então, se a vida não tem sentido, o que a gente faz aqui? Qual que é o nosso papel enquanto ser humano? Né? Será que a gente só vive para sofrer e morrer? Entende? São questionamentos bem complexos, né? E quando a gente para olhar, por exemplo, pessoas que viveram assim toda a infância, adolescência, a vida adulta e a velhice, e são pessoas que sofreram em todos os estágios. Isso é de fato justo? O que está acontecendo com essa pessoa? Entende? São episódios que eu quero trabalhar mais à frente com vocês aqui também, trazer para falar um pouco sobre isso. Mas, de fato é isso, né? A vida, ela é finita. E a vida de todos nós somos finitos, né? E aí daqui mais ou menos 100 anos, todo mundo que você conhece vai estar morto. Inclusive, você. A não ser que, né, você tenha muita sorte ou muito azar, né? De continuar vivo durante bastante tempo. O que eu acho que seja um pouco difícil. Mas não vou estar duvidando do seu potencial. Mas enfim, eu acho muito louco isso, né? Parar pra pensar que 100 anos, se for parar pra ver, não é tanto tempo assim na história da humanidade, entende?
daqui 100 anos, no máximo, todo mundo que você conhece provavelmente vai estar morto até lá. A casa que você mora vai estar sendo ocupada por pessoas que provavelmente não vão te conhecer e nem sequer talvez lembrar que você exista. A cama que você dorme, o colchão que você deita, o chão que você pisa, provavelmente outras pessoas vão estar usando tudo isso sem nem lembrar que um dia você esteve ali e você viu apenas pó, né? Se bem que tem pensadores aí que falam que você continua vivo enquanto a última pessoa ainda lembrar ou pensar em você. Isso faz sentido também, acredite, do que você quiser. Mas de fato, então, Igor, qual que é o sentido da vida? Como eu disse anteriormente, eu concordo com aquilo que eu falei, de que muitas vezes a vida não tem sentido, sabe? Eu acredito que de fato a vida não tem sentido nenhum. Isso pode soar um pouco duro para você, inclusive essa realidade, o Nietzsche mesmo fala disso, né? Não tem ali uma verdade difícil, uma verdade dura. É apenas uma verdade. E quanta verdade você é capaz de ouvir ou de digerir, né? A minha verdade é que a vida de fato não tem sentido nenhum. Nós damos sentidos a ela. Nós damos sentido às nossas escolhas. Nós damos sentidos às nossas ações. Nós damos sentido às pessoas que foram embora, né? Sim, nós damos sentido às pessoas que foram embora. Como eu disse anteriormente, tem muitas pessoas por aí que falam que você continua vivo enquanto a última pessoa ainda pensar e ter memórias de você, né? Então quer dizer que as pessoas que foram embora, elas simplesmente morreram? Eu acredito que não, né? Todos nós aí que passamos por uma dor do luto, sabemos que por mais que esse ente querido, essa pessoa que nós amamos não esteja aqui mais na Terra, por mais que essa pessoa ela tenha sim morrido, nós carregamos traços nossos que essas pessoas nos deixaram, né? Seja uma memória afetiva, seja uma lembrança, seja ensinamentos que de fato a gente vai perpassar durante, assim, décadas, né? Até mesmo, às vezes, ali uma cultura, alguma coisa que você vai passar para os seus filhos, que os seus filhos vão passar para os filhos deles, os filhos deles vão passar para os outros filhos, e são coisas que você aprendeu, às vezes, ali com seu avô, com a sua avó, que aprenderam com os pais e com os avós deles, que aprenderam, entendeu? Eu acho isso muito interessante, isso muito maluco também, né? E, pra mim, esse é o sentido da vida, né? É viver e fazer com que a vida faça valer a pena, entende? Não só a nossa vida, mas a vida dos outros também, né? Fazer com que a minha vida seja boa e fazer com que a vida daqueles que estejam ao meu redor também sejam boas. Quando eu falo de ter uma vida boa, eu não falo nem de condição monetária, nem de ter dinheiro, nem de fazer o que a gente quer fazer. Em questão de dinheiro, né, no caso. Mas de fazer bem, sabe? Muitas vezes ali nós vemos que muitas fases das nossas vidas são fases difíceis e muito duras até, como por exemplo a escola, né? O público que me assiste é um público ali em grande parte adolescentes, jovens, adultos ali que acabaram de sair da escola ou que até estão na escola. E nós sabemos que a escola, ela por si só é uma fase que é difícil pra caramba. Eu não julgo, né? A minha também foi. Então, saber que eu posso estar ajudando essas pessoas que ouvem esse podcast de, não sei, 10 inscritos, né? Eu acho que, mesmo que de 10 pessoas, uma ouça e se sinta aliviada, se sinta bem, já faz sentido pra mim. Já faz com que a minha vida, de fato, faça sentido, né? Então, isso pra mim é a vida. Isso pra mim é o que faz dar sentido à minha vida, né? Saber que não que eu vou ser lembrado ou carregado, mas saber que durante minutos que seja, eu animei, eu ajudei a vida de alguém, sabe, ao meu redor. Isso modifica e transforma até mesmo a minha vida. E todo esse episódio, né, que tipo, teve até agora, me lembrou aquele episódio de Attack on Titan. Não sei se vocês que estão aqui me ouvindo agora assistiram esse anime, né, Shingeki no Kyojin. Vão, né, se você nunca viu ou ouviu, né,
Shingeki, ou essa cena, aconselho que você veja, é muito bom. Mas tem uma cena lá, que é a cena da morte de um personagem, né? Não vou falar o nome do personagem aqui, porque se você não viu, vai ver. E se você viu, a hora que eu começar a falar, você vai saber. Que é uma cena onde que, tipo assim, cara, ele fala muito sobre o sentido da vida a partir de um questionamento, né, que ele tem de um outro personagem da série, que fala que eles vão morrer e que a morte deles não tem sentido. Então eles podem morrer de qualquer forma, até cometendo crimes, né? Vamos dizer assim. E ele diz o seguinte, eu até peguei aqui, eu vou ler para vocês. Abre aspas. Você está absolutamente certo. Tudo é sem sentido. Não importa quantos sonhos e esperança você tenha. Não importa o quão feliz a sua vida possa ser. Se você for esmagado por uma pedra, tudo é igual. Todos nós morremos. Então a vida é sem sentido? É sem sentido nascer e esperar o melhor? É a mesma coisa para os nossos camaradas que morreram? Aqueles soldados foram sem sentido? Não, eles não foram. Somos nós quem damos sentido àqueles soldados, aqueles bravos, mortos, os pobres mortos. Somos nós, os vivos, que podemos lembrar. Morremos aqui e confiamos os significados aos próximos vivos. Essa é a única maneira de resistir a esse mundo cruel. Fecha aspas, né? No caso. Cara, essa frase assim, moleque, arrepia qualquer pessoa que tenha assistido esse anime. E é muito louco, cara, pensar que essas palavras saíram antes de uma pessoa morrer, entende? Como que, por mais que a vida seja sem sentido, a nós trazemos o sentido a ela, né? E que se esse sentido for fazer com que a vida de outros sejam melhores, aí sim faz com que a nossa vida faça mais sentido ainda. Bom, o episódio vai ficar por aqui, para não ficar tão grande. Vou estar deixando aqui na descrição o meu Instagram pessoal e o Instagram do podcast. Segue a gente lá, dá uma moral. Se puder também, tá voltando aqui em 5 estrelas no nosso podcast. Enfim, deixa um comentário, vamos conversar um pouco sobre o sentido da vida, tá bom? Vou estar respondendo todos os comentários aqui. Fechou? Bom, é isso e até mais.